Gente, estou feliz de estar aqui com vocês. Hoje eu tenho uma matéria muito importante para falar para vocês. E é sobre uma situação terrível que a gente está vendo no cotidiano, em tudo que é emissora aí, que é justamente, além do preconceito e do racismo, é a parte mais séria que a gente vê, que é a homofobia. Então nós vamos analisar hoje todos os direitos das vítimas que sofrem esse tipo de problema, tanto o racismo como a homofobia. E vou dar um monte de dicas. Mas tem uma coisa importante primeiro aqui. Eu tenho um curso aqui que é grátis. Eu nunca vi um negócio desse. É uma estrutura muito bem elaborada que parte de grandes doutores, cientistas lá de Brasília. Então eu vou falar, se chama Janelas de Desenvolvimento Humano em Tempo de Quarentena. Se juntou 40 cientistas, e cada um faz uma palestra. E o legal deles é que vocês só veem palestra dele no exterior, às vezes em inglês, aqui em português. São verdadeiras capacidades. Olha, vale a pena, no momento de reflexão, no momento de quarentena, que a gente de verdade está lá, de assistir essas palestras, porque, na verdade, esses monólogos ensinam para a gente a como sobreviver numa pandemia e como sobreviver depois da pandemia. Porque não pensa que é assim, você chegar e acabou. Não é assim. Então, eles dão motivação para isso. Então, como é que a gente tem de fazer para entrar nesse gratuitamente? São cerca de 40 palestras pelo YouTube, live, né? Live ao vivo. É só entrar com grandes palestrantes do país em vários temas. As inscrições podem ser feitas pelo site www.intelecto com 2 T's, .com/janelas. Eu vou repetir. Vale a pena, gente. Entra e assiste. www.intelecto com 2 T's no final, .com/janelas. Quem programou esse evento aqui é um cara fantástico. Ele se chama Dr. Pedro Paulo Carbone. Eu admiro muito ele. E ele que coordenou esse grupo de gênios, para não falar cientistas, para não falar doutores. Eu sei que no dia 18 de junho, nós vamos ter às 10 horas da manhã, o doutor Wankes Leandro. Ele vai falar sobre o novo domínio para a tomada de decisão em RH, explorando o Synaptic Framework. Criatividade, agilidade, alinhamento com a estratégia e utilização de métodos ágeis são os novos horizontes dos profissionais de RH. Um guia para sondar, sentir, analisar, agir, categorizar e responder. Só para você ter uma ideia, todo mundo que tem uma empresa de pequeno a porte maior precisa ter um RH. E o RH de verdade é aquele que seleciona, aquele que decide, aquele que vê o trabalho, aquele que vê o melhor comportamento dos empregados, aquele que fiscaliza, aquele que faz a empresa crescer. Só para você ter uma ideia, esse Dr. Wankes, ele é professor, consultor e palestrante nos temas Soft Skills, inovação, gestão e projetos. Co-founder de Brasília School of the Business. É mestre administrador e especialista em política e estratégia pela Escola Superior de Guerra e em projetos management pelo George Washington University. É Master PNL, facilitador CNV e Liberating. Structural Certificates no Synaptic Frameworks e Design Thinks. Professor, leciona como convidado em instituições de renome, como Fundação Getúlio Vargas, IBMEC e ENAP. Participa de movimentos globais como Corporate Arcs e Reinventing Organizations. É mentor do Startups e coautor da Candid de Projetos. O e-mail dele é www.canvasdeprojeto.com.br. Eu vou de novo, www.canvasdeprojeto.com.br. Gosta de
desconstruir e construir conceitos inspirados e capacitar pessoas com estratégia prática para alcançar os resultados desejados. Outro que eu não posso deixar de falar aqui, e que eu acho ele fantástico, é o Dr. Pedro Lúcio Carbone. O Pedro é um jovem dinâmico, com uma especialidade. O cara, para mim, é gênio. E ele vai falar sobre aprendizagem e alta performance, sobre a perspectiva multicultural. O que culturas distintas do Ocidente ao Oriente podem nos ensinar sobre obstáculos da aprendizagem e desempenho profissional. Ele, além de engenheiro pela Escola Politécnica da USP, que é referência em MBA, na Universidade of Michigan, Rotterdam School of Management, Holanda, e Chongqing Graduate School of Business, China, trabalhou em consultório e operações em empresas como Integration, ATT, Kearney, Microsoft e Amazon, com atuação em diversos países. Vocês vão ter a possibilidade de ter uma palestra desse jovem, que ele viveu no mundo inteiro. As empresas, as grandes empresas, as multinacionais, eles brigam por ele, para ter ele no seu grupo de trabalho. E ele está aqui no Brasil para fazer só essa palestra e retornar. Gente, vale a pena, hein? Poxa vida, janelas de desenvolvimento humano em tempos de quarentena. Quem provar que assistiu às 40 palestras, pode passar no escritório que ganha um livro e ainda é autógrafo. Eu garanto isso daqui e eu gostaria que vocês fizessem uma referência e chamassem a todos. Basta se inscrever e vamos lá. Agora vamos tratar de assunto sério como esse. O que é o racismo? O que é o preconceito? Bom, para mim definir isso daí seria assim: racismo, na verdade, é um bando de pessoas que, na verdade, eles não primam pelo bom senso, não primam pela dignidade. Eles, na verdade, eles se acham especiais. Eles são pessoas que na verdade, eles se sentem melhores que os outros. Seria como na raça ariana, aquela raça ariana nazista, que entendia que quem não era branquinho que nem eles lá, porcelana, devia matar. A mulher que não tivesse possibilidade de ter filho, devia matar. Os ciganos, os homossexuais e todos aqueles que eles achavam que não era da turma deles, eles matavam. Então o que é o racismo de verdade? É alguma coisa cultural que vem do passado, de gente assim mal formada, mal estruturada, que na verdade mostra uma espécie de preconceito. Porque esse crime é apenado no Brasil? Sim, é apenado. Qual que é a pena de um elemento que pratica uma situação como essa? A pena vai de 1 a 3 anos e 2 a 5 anos. Mas é um crime imprescritível e que a pessoa tem de responder. Então vamos pensar o seguinte: bom, aqui no Brasil, né? O que acontece aqui no caso do racismo? O racismo pode se estabelecer dentro da empresa, pode se estabelecer na rua, pode se estabelecer no supermercado, pode se estabelecer em qualquer lugar, até no trânsito. Agora, a vítima, aquele que sofreu aquela situação, aquele bullying, aquela maldade, aquela situação horrorosa de se sentir humilhado, ele tem o direito e a obrigação de abrir um procedimento criminal contra o réu e, ao mesmo tempo, pedir uma indenização. Então, eu vou lembrar para vocês uma situação que eu vi nos jornais e nos tribunais. Um senhor de idade que foi fazer uma compra no supermercado e, de repente, foi agredido lá por tudo que era nome, que era numa situação dessa, e fecharam ele simplesmente porque ele era de cor. Ele ficou magoado com aquela forma descabida e imoral que trataram ele. E o que ele fez? Ele gravou no celular dele, quietinho, o filho dele gravou também. Levaram para a delegacia, abriram um procedimento de racismo contra o sujeito. O sujeito esperneou e acabou sendo condenado a 2 anos. Ainda desacatou o juiz e pegou mais uma cadeia. Então a gente vê de verdade que ou aquele que pratica o racismo é desequilibrado, mal informado não digo, mas é um cara ruim.
é um cara péssimo, é um cara anormal. Eu, de verdade, eu não prenderia um sujeito desse. Eu colocaria ele no hospício para tratar, porque, na verdade, deve faltar um parafuso na cabeça dele. Então, eu queria dizer para você o seguinte, olha, como é que a gente tem de fazer num caso como esse? O grande problema do sujeito que ataca você e te fala algum impropério, ou te magoa, ou te humilha, que é enquadrado no racismo, ele espera que você revida, para dizer o seguinte, não é bem assim a situação. Ele me agrediu, ele me xingou, ele me bateu. E ele vai tentar utilizar a sua agressão. Porque olha só, tem o primeiro ato, qual que é? O ato dele, de racismo. O seu isso, o seu aquilo, o seu não sei o que lá, da sua cor não presta, qualquer merda dessa daí que o idiota fala. Mas ele vai esperar uma reação tua. Aí ele vai gravar essa reação e vai inverter a situação. Então, nessa circunstância, o que vai acontecer? Você saiu de lá humilhado, chateado, puto da vida e ainda não vai ganhar nenhuma das duas ações. O que você tem de mostrar não é que nem Jesus Cristo que deu a segunda face para dar uma porrada, não, que eu não ia segurar isso aí também, não. Mas, na verdade, é formar elementos de convicção para que ele se enquadre na lei e seja penado. E que não tenha assim, olha, ele realmente praticou um ato, mas você também bateu nele, você não sei o quê. Não é por aí. Outra coisa, vias de fato é outro crime. Vamos imaginar que o cara te chama, ô seu negrão, filha do não sei o quê, aquelas coisas todas lá, você dá um puta do murro na cara dele. Ele vai responder por racismo e você vai responder por lesão corporal de natureza grave ou leve, vai ter de pagar os dentes da boca dele que você arrancou e às vezes vai sair mais caro a brincadeira. O que eu quero de verdade é o seguinte, ó, se cada malfeitor, se cada animal, se cada elemento que ousa magoar alguém, humilhar alguém por causa de cor ou qualquer outra situação dessa, ele tem que responder. Vamos lembrar também aquelas mulheres em casa lá, você não serve para nada, você é preta, você não sei o quê. Bom, primeiro o cara casou com você, respeito. Segundo, ele está fazendo um ato de racismo. O que tem a ver a cor da gente com o coração da gente? Ô, gente, eu podia ter nascido negro, eu podia ter nascido japonês, podia ter nascido chinês, podia estar comendo rato lá na China, podia estar inventando essa pandemia que eles jogaram pra gente aqui. É Deus que manda a gente num lugar. Mas, na verdade, todo mundo tem que ter respeito. Vamos perguntar o seguinte, ó, quando um branco, quando um preto, contra o amarelo, contra um chinês, ele vai lá e fala assim, eu quero tomar uma Coca-Cola. Todo mundo sabe que está embutido lá 28% a 30% de imposto, né? Todos eles não pagam imposto? Paga. Imposto de renda. Se o branco vai pagar menos que o preto tem desconto, o japonês tem, é tudo igual, não é? Se não entregar agora em junho lá, sabe o que vai acontecer? Vão pagar uma multa e ainda vai cair numa malha fina, não é verdade isso daqui? Agora eu pergunto para você, cidadão brasileiro ou cidadão estrangeiro que está aqui, tem que ter respeito com eles. A mesma coisa começar a xingar, ô seu chinês desgraçado, você trouxe aqui essa pandemia pra gente. Não é o chinês, é o país dele. Se eles fizeram lá uma cagada lá e misturaram lá uns genes lá e deu esse tipo de problema, quem tem que responder lá é o Estado. Quem tem de indenizar o Brasil e os outros países é a China. Quem tem de pegar e indenizar as famílias que estão perdendo as famílias é a China. Não é o chinês. O chinês é um coitado que vive num regime comunista, onde eles comem rato porque não tem comida, onde eles comem barata porque não tem lá um camarão, onde eles comem cachorro para não morrer de fome, onde eles vão presos porque eles são católicos. Ou eles são dizimados lá e condenados à morte porque o governo deles quer vender os órgãos dele, porque eles tiram os órgãos das pessoas que vão ser executadas a frio. Então não quer dizer que por ser chinês ele não presta. Presta sim, ele tem coração, tem uns que são católicos, tem outros que são espíritas, tem outros que pagam imposto. Quem tem de responder é o Estado que tem 1.400.000.000 pessoas e não dá de comer direito para essas pessoas, e em vez de investir
na alimentação, na cultura do coitado do povo, ele escraviza o povo e ao mesmo usa a mão de obra barata dele a ponto de fazer concorrência para qualquer país, é tudo muito barato que vem de lá, e ao mesmo tempo eles fazem o povo sofrer. Então eles, na verdade, deviam sair de lá, deviam acabar com essa China maldita aí e permitir para os chineses ter uma vida normal. Isso é culpa do Estado, não é culpa deles. Mas teve um negócio importante no racismo, né? Quando a gente fala em racismo, você logo pensa em homofobia. Por que a gente pensa em homofobia? Porque a homofobia, de verdade, é uma espécie de racismo, só que dirigido a pessoas que têm outras opções sexuais. Os homossexuais, os bissexuais, as mulheres que gostam de mulheres, os homens que gostam de... que os caras têm com isso, minha gente? Mas acontece. Então, não tinha uma lei específica para crimes homofóbicos. O Supremo Tribunal Federal, recentemente, entendeu que a homofobia devia ser um crime tipo e, ao mesmo tempo, ele vinculou a homofobia ao crime de racismo. Então, já está valendo. Quem ousar praticar um crime homofóbico, ele pode pegar uma pena de 1 a 3 anos e, se for qualificado, de 2 a 5. E eu vou explicar para você esse tipo de graduação. Então, vamos imaginar o seguinte, ó. O sujeito passa lá num centro de... Vamos imaginar essas moças que ficam na rua se prostituindo lá. Pô, ninguém sabe o que passa na cabeça dessas moças. Às vezes elas estão lá trabalhando lá para poder bancar a mãe que está doente. Às vezes elas podem estar trabalhando para poder pagar a despesa da escola dos filhos, comprar material escolar. Quem somos nós para fechar uma transexual que está lá, coitada, na rua lá, sofrendo? Fala para mim. Quem é que gosta disso? É obrigado a fazer, não tem outra alternativa. Tem emprego no país? Não tem. Com essa pandemia, eles vão fazer o quê? Tem gente que prefere, em vez de roubar, vender o corpo. E daí? Aí chega lá um desgraçado, um vagabundo, um criminoso, e vai lá e mata ela. E às vezes, antes de matar, ele agride, ele xinga, ele pratica atos homofóbicos, diz que ela não presta, humilha ela. É evidente que se ela chegar a ser muito agredida ou ela ser morta, vai ser uma homofobia, vai ser um crime de morte, que na verdade seria um homicídio triplamente qualificado. Agora, se ele pratica atos homofóbicos, dizendo assim, olha, não presta, não serve, olha, eu não vou admitir que a minha mãe idosa vai namorar com o rapaz porque ele é bissexual, ou se ele chega assim, olha, eu não vou admitir que meu pai tenha relações homossexuais com o namorado dele. O que o cara tem com isso? Então, no momento que ele pega e externa aquela intenção dele de dizer assim, olha, homofóbico não presta, bissexual não presta. Se o bissexual está atrapalhando lá a vida dele, vão matar ele. Quem sabe vamos empalar vivo ele. E conta isso para um grupo, e esse grupo dissemina essa informação, nós estamos com o crime tipo. É o crime homofóbico, que faz parte do grupo de crimes de racismo. A pena começa de 1 a 3 anos, e se ele divulgar essas informações, vai para 2 a 5. Pouco importa quem falou, quem externou. Agora vamos mais para frente. Vamos imaginar que ele falou num grupo de rapazes e exista menores no meio. É corrupção de menor também, porque ele está ensinando a essas pessoas a praticar crime. Olha, todo o bissexual que ousar namorar com uma mulher hétero tem que matar. Vamos estripar, né, com aquilo. Gente, isso é uma coisa muito séria. E o pior de tudo é o seguinte, às vezes nós temos elementos que são formadores de opinião. São gente que está na mídia, lá na ponta da mídia. A gente pode falar isso. Vamos imaginar numa novela, uma menina lindíssima, ou uma menina super gabaritada, não precisa ser bonita não, inteligente, e que todo mundo gosta da atitude dela.
Então ela usa uma roupa que todo mundo gostou. Ela usa um cabelo que todo mundo achou diferente e gostou. E começa a usar. Ela é uma formadora de opinião, não é? Porque, na verdade, as pessoas se veem nela e gostariam de ser como ela. Numa circunstância como essa, gente, é o mesmo caso que pode acontecer quando se fala assim, olha, todo bissexual não presta e tem que matar. O que vai acontecer? Esses malucos que tem por aí começam a achar assim, bom, se Joaquim, que é importante, acha que é normal matar um bissexual porque está namorando com uma idosa branca e que é, eu não sei se ela é branca ou preta, sei lá, que seja para eles no nível deles é normal, que goste de homem, aquelas coisas todas, tem que morrer. Nessa circunstância, hétero, né? Nessa circunstância, ele está cometendo crime. E se ele divulga isso daí, a pena é de 2 a 5 anos. E não adianta querer se esconder. Não adianta. Ele vai responder pelo crime que ele praticou. Agora, o que eu peço para vocês é o seguinte. Gente, quem está me escutando? Aquele caminhoneiro que está lá embaixo pensando, ou aquele rapaz que é estudando direito, que gosta das histórias do Carbone, ou se não aquela mãe que vê a filha chorando, olha mãe, só porque eu sou lésbica, me xingaram, me mandaram embora da empresa, me fizeram um monte de coisa, eu estou magoada, falaram que eu não presto, poxa, eu estudo tanto, eu faço tanto, eu vou ter que deixar a escola, de vergonha. É o momento de ir na delegacia e fazer a queixa. Abrir o inquérito, um boletim de ocorrência e o inquérito. Gente, se não fizer isso, pelo amor de Deus. Agora eu vou dizer para você, todos os delegados e todos os escreventes são maravilhosos de delegacia. Mas vamos imaginar que um ousasse dizer assim, não, eu não vou abrir esse inquérito. Eu não vou abrir porque eu não acho que tem crime aqui. Se ele falou isso, eu não vou abrir. Vai para a corregedoria, representa o delegado do corregedor vai determinar uma outra delegacia para você ir lá e fazer a queixa. Se você não conseguir de novo, vai no Ministério Público do Estado de São Paulo, aqui na Rua Riachuelo, é do lado da faculdade lá da USP. É muito fácil, chegou lá, traz o problema, o promotor, ó, seu promotor, eu sou uma moça, eu vim aqui com a minha mãe, eu estava no meu emprego, me chamaram de negra, que eu não presto, que eu não faço nada, que não sei o quê, me humilharam a ponto de eu ter de pedir demissão. Eu estou muito triste porque eu dependia desse serviço. Ele vai abrir um procedimento criminal, vai orientar você também a entrar com uma ação contra a empresa, porque a culpa é da empresa de permitir um vagabundo desse lá magoando as pessoas. Vai pedir reintegração ao serviço, vai receber uma indenização de danos morais e o sujeito vai ser apenado. Vocês perceberam que o Estado, pela Constituição Federal, ele entende que todas as pessoas são iguais perante a lei. Pouco importa se ela seja cadeirante, pouco importa se ela falte algum membro, pouco importa até que ela seja especial. Nós temos de cuidar de todos com o mesmo carinho, com o mesmo amor. Como eu já falei no começo, se uma pessoa é de cor, pode ser que na outra gestão ele era branco e na outra era amarelo. O que nós temos com isso? Pode ser que a próxima vez que eu nasça negro, eu vou ser muito feliz lá. Vocês não lembram daquela história do Guta Quintê, que é um rapaz que conseguiu virar toda uma estrutura e que conseguiu, inclusive, dar força para a abolição? Então nós temos de pensar o seguinte, olha, toda pessoa que magoa, que é racista, que é homofóbico, ele tem algum problema. Às vezes de cunho pessoal. Vamos imaginar assim que seja um homossexual que está dentro do armário e que não quer falar que é homossexual porque tem vergonha e vai lá e ataca os outros. Tem muitos desses, está cheio por aí, está cheio. Ou se não, um psicopata, um demente, um retardado, uma pessoa desqualificada. E nós estamos aqui presentes para processar essa gente e ver eles na cadeia. Porque ele pode aprontar uma vez, mas na segunda é cana. Dessa vez ele vai ficar com uma tornozeleira eletrônica, vai ficar com vergonha.
Se o juiz entender que ele tem que prestar serviço, vai mandar ele lá tomar conta lá dos coitados inválidos, agredidos, homossexuais, ou vai fazer ele entrar numa ONG e ajudar a todos aqueles coitados que estão sofrendo lá por atos escabrosos perpetrados por elementos que não têm pena dos outros. Vocês entendem o que eu estou falando? Então, gente, presta atenção. Nós não podemos aceitar uma situação como essa. Agora, eu estou vendo aqui perguntas. Olha, Carbone, como é que fica a situação como é que fica a situação do... Se eu estou vendo a prática do crime, se eu estou vendo alguém praticar um ato de racismo ou praticar um ato homofóbico, cabe a você imediatamente levar conhecimento da polícia. Cabe você imediatamente levar conhecimento da juíza do trabalho se ocorreu no serviço. E lembrar o seguinte, ó, se um funcionário ousar praticar um ato de racismo contra a sua pessoa ou com alguém que você está vendo, ou um ato homofóbico, a pessoa que viu pode levar o caso para frente e tem o direito, tem o dever, o Estado, de tomar providências e processar a pessoa na medida que ele fez o crime. O que não pode, gente, é ficar quieto. O que não pode, gente, é aceitar. O que não pode, gente, é abaixar a cabeça. O tempo dos escravos já faz muito tempo e aquilo foi uma aberração. Aquilo lá eram países estrangeiros lá que queriam pegar os coitados dos índios lá e fazer eles trabalhar de graça, porque não queria pagar mão de obra. Esse racismo negro, tá? Vocês viram o que está acontecendo por aí? Ninguém tolera mais esse tipo de coisa. E nos Estados Unidos, eu espero que aquele sujeito que matou lá, aquele senhor de cor, pegue a pena de morte. Mas o que a gente não pode de verdade é aceitar que no mundo moderno a gente aceite esses mentecaptos, esses retardados, esses elementos que acham que pode tudo. Nós vamos dar uma paradinha agora e voltamos em minutos. Um abração. Gente, nossa segunda fase do nosso programa aqui, eu quero lembrar para vocês o seguinte: a Constituição Federal é a nossa carta magna. É aquilo justamente que define tudo. E ela fala no artigo 5º, inciso XLI, que a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades à homofobia. Continua a ser um problema no mundo inteiro e é o que tudo indica, foi um dos motivos que levaram Osmar Maten a matar 50 pessoas e deixar outras 53 feridas em um ataque à mão armada na Boate Pilsen, em Orlando, Estados Unidos, ocorrido em 12 de junho de 2016. O que a gente fala aqui é que tem gente que odeia tantos homofóbicos que, na verdade, a gente não entende o porquê dele sair daí matando as pessoas. Então ele acha que o homofóbico tem que matar, isso daí não é normal. Então, além do procedimento de homofobia, ele vai responder também pelo crime de morte das 50 pessoas e provavelmente ele vai para a cadeira elétrica. Mas entenda, existe isso ainda. E eu pergunto para vocês, você deve representar? Vai, claro que vai. Primeiro que não tem que ter medo da pessoa, mas ao mesmo tempo não vai se expor para ele. O cara que começa a praticar atos homofóbicos ou atos raciais, ele está para tudo. Ele pode estar armado, ele pode matar você. O que eu quero é que você processe ele, ele responda um processo, seja condenado e ao mesmo tempo você peça uma indenização. Deu para você entender? O que a gente quer de verdade é que você está amparado pela lei. Olha, você pode ser bissexual, você pode ser travesti, você pode ter outra opção, você pode ter tudo. E daí? É opção da gente, ninguém tem nada com isso. Você pode ser branco, preto, azul, amarelo. E daí? É um direito seu. Vamos imaginar, eu estou na África, lá em um país lá do segundo mundo lá, e os negros de lá não querem que os brancos andem pela calçada. Respeita, vai fazer o quê? Você não está no teu país. Mas se for aqui, se alguém ousar fazer alguma coisa, algum ato homofóbico, ou se alguém ousar fazer um ato racial,
ele pode ser processado e preso. Como é que é o normal, como que é o quente, o melhor, né? O melhor é o seguinte, o cara começa a destratar dentro do ônibus. Ó, seu isso, seu aquilo, seu negro, seu vagabundo, seu... Liga 190, olha, eu estou no ônibus tal, da linha tal, tem um sujeito que está praticando atos homofóbicos ou atos raciais e eu acredito que ele vai descer mais na frente. Uma viatura vai lá, pega o machão, leva ele para a delegacia. É lavrado um flagrante, ele vai ter, normalmente, ou ele vai responder o processo de liberdade, ou vai ter que pagar uma fiança. Normalmente esses machos aí começam a criar problema com a autoridade, com a atora que vai levar ele para a delegacia. Ele vai responder também por desacato à autoridade e resistência. E quem sabe já ficar preso lá. Às vezes também já tem um passadinho lá, tem uma PP lá, uma prisão preventiva, ele já fica guardado. Agora ficar com medo desses vagabundos, não pode. Outra coisa, aconselho vocês a pegar e se juntar numa associação. Uma associação, é uma ONG que faça isso. Eu conheço a associação do Agripino Magalhães. Agora, qual que é o objetivo da associação? É proteger da segurança, estar perto, orientar, às vezes até conseguir um advogado, às vezes conseguir um psicólogo, às vezes conseguir um psiquiatra, às vezes ajudar a família do rapaz que foi assassinado. Então, nessas ONGs, o importante é que é como se fosse uma espécie de sindicato. Eles vão pegar e vão tentar ajudar você a conseguir conviver no meio desses homofóbicos e no meio desses racistas. Ao mesmo tempo, tem muita ONG que disponibiliza advogado graciosamente para fazer os processos criminais e civis. E se você não tem conhecimento em nenhuma delas, a Defensoria Pública. Vai no fórum da sua cidade, vamos imaginar lá que você mora numa cidade lá no interior, que é pequenininha lá, e o fórum é lá em cima, perto da igreja. Você sobe lá, olha, eu gostaria de falar com o promotor. O promotor fica na sala do lado do juiz. Olha, excelência, eu sou homossexual e eu estou sendo severamente ameaçado, estou sofrendo homofobia, fui destratado, me puseram para fora do emprego, ou estou sendo humilhado quando eu vou na praça. Aí ele vai tomar nota dos agressores, porque isso é uma agressão, né? E vai mandar estabelecer um procedimento criminal contra eles. O que eu quero de verdade é que você transite livremente, você possa ir e vir aonde você quiser, você possa arrumar bons empregos, você pode frequentar a faculdade, a escola, você pode crescer. No coração da gente, a opção da gente, ninguém tem nada com isso. É nós que definimos isso, ou quem sabe até Deus. Mas a gente nunca pode ser repreendido por isso. Outra coisa absurda, gente, é alguém pegar e falar mal de uma pessoa de cor. É alguém falar mal do japonês lá no Chile. Ó, os olhos dele, ó, o cara tudo pequeno. Isso daí são atos, sim, homofóbicos ou racistas, que permitem, sim, procedimentos judiciais. Agora, o que a gente tem que tomar cuidado, né? Com relação ao procedimento criminal, é comparecer na delegacia, o legal era já ter alguma coisa, todo mundo tem um celular, é gravar o cara falando, é gravar o sujeito vociferando, a mulher vociferando, ou o grupo vociferando, é gravar também eventuais agressões. Pode ser você, ou o companheiro, o teu namorado, ou teu esposo, grava tudo isso daqui. Existe isso também na polícia. Vocês notaram que um dia desse aí começaram a bater num monte de gente aqui, de graça? Que todos estão batendo em cima dessa matéria. Que desespero. Chegam os policiais do nada e agridem a pessoa. Teve um até que os policiais arrancaram lá as filmadoras da rua lá e mataram o sujeito. Então a gente tem que pensar o seguinte, olha, quem é o autor do crime? Pouco importa. Ele praticou o crime, ele tem que responder pelo que ele fez. Vamos imaginar então que um policial militar ou um policial civil pratique um ato homofóbico ou pratique um ato racial. O procedimento é instaurado na delegacia. Se ele tiver de farda e tiver feito isso daí dentro das funções dele,
ele vai responder isso na justiça militar. Mas nada impede de você entrar com uma ação indenizatória contra o próprio policial ou o grupo de policiais. Olha, eu adoro policial, só estou contando a possibilidade. Contra eles, mais o Estado, que representa eles. Porque você vai receber de quem isso daí? Você pode condenar a pessoa, mas você vai receber de quem? Vai receber a indenização do Estado, porque eles não têm para pagar. Normalmente eles são expulsos da Polícia Militar ou da Polícia Civil e às vezes não tem nem como sobreviver. Mas uma coisa, eles vão receber essa indenização. Como é que a gente tem de proceder nesses processos? Na delegacia tem que comparecer sempre certinho. Se você mudou, tem de ir lá e informar o lugar que você mudou. Se você trocou o celular, vai na delegacia e informa o novo número do celular. Se você mudou o teu e-mail, vai lá e muda o nome do seu e-mail. Se você pegar aí, vai vir inquérito, aí vai pro fórum. O fórum é o juiz que vai tomar conta do teu processo. Você mudou, vai lá e comunica que mudou. As testemunhas mudaram, vai lá e comunica que as testemunhas mudaram. Porque senão não vai achar ninguém e não vai dar nada para o sujeito. Ele aparece lá uma vez, duas vezes, na terceira vez arquiva. O que você tem de fazer também com relação à indenizatória? Vamos imaginar que o sujeito pegou na rua lá e disse: ó, seu homossexual vagabundo sem vergonha, você não presta, você nunca mais vai namorar minha mãe porque você é bissexual, e meter a boca, não sei, conta para todo mundo. Isso é uma indenizatória, é cara. Dependendo do padrão econômico da pessoa, o valor é elevado dessa indenização. Mas o que você tem de fazer? Você tem de ou procurar um advogado que você conhece, da tua região, que você tem confiança nele, e abrir o processo, ou ir na Defensoria Pública e abrir o processo também. Agora, tem uma diferença grande. Muita gente fala em juizado de pequenas causas. Quando a agressão é muito séria, quando a agressão é muito forte, quando a agressão extrapola, quando a pessoa que agrediu tem muitas condições econômicas, que se chama possibilidade, você não deve entrar na justiça de pequenas causas, porque lá o valor maior da indenização é 40 salários mínimos. É tipo 40 mil reais. Aí você teria de procurar a justiça estadual, tá certo? E processar ele lá com o valor que você entenda que tem direito. Não pode esquecer também que às vezes o agressor, além de praticar atos homofóbicos ou raciais, ele pode quebrar teu celular, ele pode te dar um chute, te machucar. Aí ele vai ter de, além de pagar os danos morais, ele vai ter de pagar também pela agressão que ele fez. Vamos imaginar, a pessoa ficou toda ensanguentada lá, que apanhou. Olha, você não podia namorar com a minha mãe, e aí dá uma surra, não sei, você fica tudo arrebentado. Ele tem a obrigação de pagar a indenização, tá certo, pelo ato homofóbico que ele praticou, vai ser condenado também por isso, e ele vai ter de responder pelo crime, lesão corporal, que pode ser natureza leve, grave, e vai ter de indenizar você também pelo tempo que você ficou doente, pelo que você sofreu, pela dor, por tudo mais. Vocês entenderam quanto direito tem a vítima? E a vítima pode ser você, e você não pode deixar barato. Deu para entender o que eu estou falando? Eu quero que vocês se unam, tenham um grupo como se fosse um sindicato e exijam seus direitos. Uma pessoa sozinha, às vezes, ela pode ser ameaçada, ela pode ficar com medo, ela pode pegar e receber represálias, ela pode sair de casa, tomar um cacete, ela abre lá o celular lá, vem lá um ID, aqueles que não tem, falando que vão matar a pessoa. Ela vai ficar sofrendo. Agora, se você tem uma estrutura por trás de você, mesmo que você seja uma pessoa simples, você vai poder processar o marginal e vai fazer com que ele, além da reprimenda, ou além da penalidade corporal que ele vai tomar, que ele indenize você pelo teu sofrimento, pela tua tristeza, pela tua humilhação. Vocês entenderam? Olha, é chato ter de falar disso daqui. Racismo não devia existir. Homofobia também não devia existir. E eu vou além, eu tenho uma tese de que o racista, tipo lá do Hitler, tipo daquela época lá que a gente via da Gestapo lá, que eles faziam isso, ou a própria Ku Klux Klan, nada mais era um método de deixar os negros com medo,
com medo de fugir das fazendas, com medo de enfrentar os patrões, de até guerrear com eles. O que eles faziam? Eles pegavam, crucificavam as pessoas e queimavam vivas, porque eles achavam que eles eram superiores, e isso é terrível. E essa concepção veio, tanto que depois veio lá o Hitler e começou a achar que a raça ariana devia ser a raça escolhida. Mas vamos imaginar, se o Hitler fosse negro, ele ia achar que a raça ariana era os negros e que os brancos que tinham de morrer. Outra coisa, você tem que levar em consideração que para o racista ou para o que pratica a parte da homofobia, às vezes ele tenta passar o que a pessoa não é. Ou seu bissexual, seu homossexual, seu não sei o quê, e o sujeito é hétero. Pouco importa. Ele pegou e entrou no artigo aqui, ele vai ter que responder. A humilhação, o transtorno dele, tudo isso daí é um problema gravíssimo. Então a gente nota o seguinte: quando a pessoa é simples, quando a pessoa é pobre, quando a pessoa é humilde, ela sofre o constrangimento tanto do racismo como a parte da homofobia aqui. Ela vai para casa triste, às vezes ela não quer trabalhar mais, às vezes ela tem medo de sair de casa, a moça fica com vergonha, sai da escola. Não é isso que o Estado quer, não é isso que os nossos governadores querem, não é isso que o nosso presidente quer. Outra coisa, se o elemento é poderoso, ou a mulher é poderosa, se sente um deus, às vezes eles ganham prêmios, ganham descontos, ganham perdões de dívidas que não se fazem para qualquer um. Eu nunca vi o Estado perdoar uma dívida para mim, nem para o meu contra-regra que está aqui do lado, nem para muita gente que tem dívida com o Estado. Mas tem elementos que conseguem convencer não sei quem e conseguem se livrar de execuções caríssimas que eles estão devendo, da sonegação fiscal. Olha, só para você ter uma ideia, uma pessoa normal, estou até vendo o Fábio Arcuri Eluf, ele me ajuda muito, é um engenheiro especializado em multas da Prefeitura e do Estado. Tem ações terríveis. A Prefeitura, mesmo na pandemia, ela manda protestar o devedor, aquele que não está pagando imposto, ela entra com execução, ela está pouco se tocando com você, ela quer o dinheiro dela que se dane. Ela não paga você, mas o que ela faz de errado, mas você sim, você tem que pagar para ela. Nessa circunstância, gente, o que a gente nota de verdade é que tem elementos endeusados que eles têm perdão. Olha, uma sonegação fiscal para ele, não vira nada. Está devendo 85 milhões e não sei o que por sonegação. Mas ele merece. Ele joga a bola com o filho do primo do assessor de não sei quem, político. Agora, na justiça, essas pessoas respondem criminalmente. Basta você ter persistência, basta você abrir o processo criminal, basta você acompanhar todos os dados do protesto, basta você estar junto e exigir. Olha, eu estou vendo aqui o Dr. Pedro Paulo. Dr. Pedro Paulo, no começo do programa, eu falei do trabalho que ele vem fazendo gratuitamente para ajudar especialistas da área no curso que ele está dando, Janelas de Desenvolvimento Humano em Tempo de Quarentena. Esse rapaz aqui, além de ser um cientista e um grande doutor em tudo que você pode imaginar, ele pensa naquela população que está em casa, às vezes com medo de pegar o coronavírus, aqueles executivos que às vezes têm idade que nem eu e tem medo de sair de casa. E ele dá cursos gratuitos com grandes elementos de primeira natureza, cientistas de RH. Só para você ter uma ideia, esse rapaz ele foi vice-presidente do Banco do Brasil. Ele só não chegou a ser presidente do Banco do Brasil porque ele não aceitou o governo Dilma, aquela turma de picareta lá que deixava o banco um lixo. Ele preferiu se aposentar do que pactuar com aqueles elementos. Mas a competência dele dentro do Banco do Brasil, olha, não tem outra.
E ele é um especialista em RH. Eu falei para você do Anx Leandro, mas eu esqueci de falar da doutora Fátima Baima. A doutora Fátima, agora, no próximo curso, amanhã, às 18 horas, ela vai falar sobre educação na era Covid-19, cenários e desafios. Ela vai falar sobre reflexões sobre o futuro da educação no pós-pandemia. Pô, nós estamos fritos, né, com a educação aqui, porque eles mandam lá pela televisão lá um monte de historinha e as crianças não estudam nada. E os mestrados também nada, e os pós-graduados também nada. As universidades só querem ganhar dinheiro. E ela ensina um plano para a gente poder solucionar. A doutora Fátima, que é uma gracinha, ela é doutora em educação, professora titular da Fundação Getúlio Vargas, EBAPE, do Rio de Janeiro. Ela é membro do CEE, Rio de Janeiro. Foi diretora do Programa de Geração e Renda e do Seguro-Desemprego, no Ministério do Trabalho. Olha, eu queria falar para o meu querido irmão Bolsonaro, o nosso presidente, que essa turma aqui, o doutor Pedro Paulo, o doutor Yanks, a doutora Fátima, o doutor Pedro Sangeon, o Pedro Lúcio Carbone, o Abraão Cavalcante Lima, a Luci Ferraz, que é uma gênia, o doutor Carlos Ferreira da Silva, o doutor Carlos Felipe Lúcio Carbone, que é uma capacidade. Esse menino aqui, só para você ter uma ideia, ele vai falar sobre dados e informações, quais as realidades e desafios do principal diferencial competitivo das organizações na era do conhecimento. Só para você ter uma ideia, ele fala diversos idiomas e ele dá aula no mundo inteiro. Ele é graduado em administração pela UNB, atua há 10 anos na área de gestão de pessoas, de gestão de conhecimentos. É professor, palestrante e consultor, embora seja muito jovem. Em gestões de pessoas, novas tecnologias da educação, trilhas de aprendizagem por competência, tecnologia da informação, ambientes virtuais de aprendizado e software livres. Mestrando pela Universidade de USA, Master of Science em Emergência Tecnologia em Education. Na verdade, e não podia esquecer também da professora Michele de Carvalho, e como nós estamos terminando aqui, o Heraldo Palmeiras, que é muito bom, adoro falar com ele, o Diego Silva Reis, o MPA, o Guilherme Almeida e o Igor Campos. Gente, são gente de primeira linha. Quem assistir vai adorar. Eu não estou brincando. www.intelecto.com/janela. Já tinha falado antes e falo de novo. Se você quer aprender, se você quer ser um grande RH, se você tem uma empresa e não está andando direito, eles vão enquadrar a tua empresa aqui e vão deixar você ter lucro. E o importante de vocês tem que pensar o seguinte, olha, meu Deus, nós estamos num país que nós precisamos crescer, nós estamos diante de uma pandemia e nessas aulas aqui, eles vão ensinar vocês a como sair desse problema estrutural que veio diante de um vírus da China e que a gente não sabe quando vai terminar. O que eu quero dizer para vocês também é o seguinte, a gente tem de pensar muito quando alguém reclama para a gente sobre racismo e sobre homofobia. Vocês têm de pensar no seguinte, a maioria dessas ocorrências ocorrem ou com gente muito rica ou com esses elementos que não têm a mínima personalidade e capacidade, são uns broncos. É difícil uma pessoa comum do povo humilhar os outros. Na verdade, para mim, essas pessoas, eles não são assim criminosos, eles são psicopatas. Porque para que denegrir a imagem dos outros? E vou mais além. O elemento que fica pechando o outro, olha, você é viado, olha, você é gay, olha, você é bissexual. Normalmente, aqueles elementos que ainda não se definiram e que não saíram do armário, são principais casos relacionados com isso. Um dia desse eu ouvi um procedimento criminal, que o sujeito chamou o outro de tudo que era nome, e depois, indo lá na vila dele, a gente descobriu que ele era o maior gaysão que tinha lá. Mas não é o fato dele ser gay que ele tem de destruir a imagem do outro. O que nós temos de ter é respeito pelo ser humano.
Já falei para vocês o seguinte, ó. Deus dá para a gente a cor. Deus dá para a gente a vida, dá o livre-arbítrio. A opção é de cada um. Agora, quem somos nós para poder criar problema e magoar uma pessoa e humilhar uma pessoa? Quando eu dava aula, uma vez eu me lembro que uma menina de cor, eu vi ela chorando. Eu estava dando a prova e ela estava chorando. E de repente entra a diretora da escola, pega a prova dela, rasga e joga fora. E sai da sala. Aí eu perguntei para ela, o que aconteceu? Doutora, ela me falou que eu sou negra e que eu não paguei. E ela rasgou a prova na minha frente. Sabe o que eu fiz? Mandei ela abrir um boletim de ocorrência, entrei com uma ação indenizatória. E o mais legal, eu peguei uma folha do meu caderno, entreguei para a menina, ela fez a prova de novo e eu dei 10 com louvor, porque ela era muito capaz. Ela conseguiu uma indenização de danos morais da escola de R$50 mil. Isso aconteceu há 10 anos atrás. Então, respeite as pessoas. Se às vezes você tem um filho, respeita teu filho, respeita a tua família, respeita o outro cidadão. Todos nós somos filhos de Deus. Um abração para todo mundo e até quarta-feira que vem, se Deus quiser.